Você quer fazer algo medíocre, mais ou menos? Ou você quer ser extraordinário, fazer algo fora da curva? E aí eu vou mostrar para vocês um passo a passo para vocês pararem de fazer palestras medíocres, que eu chamo de apresentações. Existe uma diferença entre apresentação e palestra. Apresentação, nós temos apresentação de relatório. Quem adora assistir uma apresentação de relatório? Apresentação de TCC, monografia, da fila de espera, não, eu pago para assistir a apresentação de monografia. Deus me livre! Então, vocês percebem que a apresentação, a pessoa tem conteúdo? Ela tem conteúdo, só que não está embalado de uma forma envolvente, de uma forma magnética. E aí, como que eu posso pegar um conteúdo que eu já tenho, que pode ser a minha história, que pode ser um pouco do que eu estou aprendendo aqui? Como que eu posso fazer isso e embalar ele de uma forma que ele vire um espetáculo do Cirque du Soleil? Como que eu posso fazer disso um show do Coldplay? Que as pessoas vão ficar falando e que vai ser inesquecível, que vai ser memorável, que vai tocar com a emoção, o sentimento das pessoas. E aí existem alguns elementos, eu quero mostrar para vocês o tripé de um palestrante memorável. E o tripé, ele entra com paixão, singularidade e estratégias. Vou falar rapidamente sobre cada um deles. Paixão, não precisa nem falar muito, o nome mesmo diz. É só você ter brilho nos olhos, é só você ter aquela energia, aquele algo contagiante. Por exemplo, eu tive a oportunidade de fazer um curso presencialmente com o Anthony Robbins, lá em Londres, há mais ou menos uns 5 anos. Depois disso, fiz vários cursos online, estudei PNL e tal. Aí, esses dias, eu falei, quero ir de novo no curso do Anthony Robbins. Aí as pessoas falam, mas você já não viu o conteúdo? Você já não sabe? Não cansou de ouvir? Por que você quer ir de novo? Por quê? A energia. Não é porque ele mudou e atualizou o método, não. Porque ele fala de princípios. Os princípios não mudam, são os mesmos. Mas eu quero sentir a energia. Não tem preço a energia dele. A forma que ele fala, as pessoas podem repetir, mas ele tem o jeito, a singularidade dele de transbordar, de multiplicar essa energia. Então, eu quero estar perto pela energia. Isso é paixão. Esse ano eu estou em 7 masterminds, gente. 7 masterminds. E aí, mastermind é o quê? É troca das melhores práticas. O que está funcionando para cada um, tal, né? E aí, nem todo mundo que sobe num palco do mastermind é treinado na comunicação, nas palestras. Ele chega só para compartilhar o case de sucesso dele. Eu não sei se já aconteceu com vocês. Tem pessoas que você fala, o conteúdo é bom, mas está difícil prestar atenção. Já forçaram para prestar atenção num negócio e está difícil. Por quê? Falta de técnica. E aí, um dia, chegou um cara assim, ó, lá no Mastermind, eu lá, sentado aqui na primeira fileira, com o caderninho na mão, eu olhei e falei, não é possível. O cara entrou e falou assim, gente, então, eu vou compartilhar aqui com vocês hoje o que eu fiz para faturar 100 milhões esse ano. Bom, começa por... E ele fez a palestra dele. Aí, na sequência, entrou um falando assim, e aí, pessoal, ó, quero compartilhar com vocês uma estratégia infalível que me fez faturar 10 milhões esse ano. Qual que parece ser maior? 10 milhões ou 100 milhões? 10 milhões ficou muito mais atrativo. Entende? Então, não é só sobre o que eu falo, é o como eu falo. Isso faz completa diferença. Isso é o que vai fazer você vender muito mais. Isso é o que vai fazer as pessoas se interessarem genuinamente por você. E aí eu comecei a perceber, eu falei, gente, paixão é tudo. E paixão vem muito por propósito também, né? Tem o Tony da Zappos, ele fundou uma empresa chamada Zappos, depois ele comprou um terço de Las Vegas, tornou-se multimilionário. E aí ele comentou o seguinte, quando eu corria atrás do dinheiro, o dinheiro corria de mim. Quando eu comecei a correr atrás do meu propósito, o dinheiro correu para mim. Então, o propósito, ele te ajuda. O dinheiro é consequência. O dinheiro vai acontecer e todo mundo vai enriquecer. Mas ele é consequência. O propósito, a paixão, a energia vem antes. Eu estava aqui mais cedo, vi uma pessoa interagindo com vocês e falou, gente, é energia. É exatamente isso. Isso tem a ver com paixão. Segundo ponto importante, PSE. O S é de singularidade. Qual tem sido a sua singularidade? E eu trouxe uma fórmula. Existe uma fórmula da singularidade. Que é esse composto aqui, ó. Storytelling mais métodos próprios. As suas histórias te tornam único. Por isso que você tem que contar suas histórias sempre. Porque você pode vir aqui na frente e falar, por exemplo, sobre produtividade, que é um tema que eu domino. Inclusive, as palestras que eu faço geralmente é de produtividade. Aí, eu chego para palestrar de produtividade. Teve um evento do Sebrae, que o Sebrae contratou eu e Christian Barbosa para falar de produtividade. No mesmo dia.
Aí todo mundo ficou assim, nossa, e agora? 2 pessoas falando de produtividade. Cara, completamente diferente e complementar. Ali foi onde eu e o Christian, a gente virou super amigos. A gente fala agora de projeto de sociedade. Vamos ser sócio aí num software que a gente está querendo desenvolver. Super amigos. Por quê? Porque ele tem a história dele, que é muito diferente da minha. Ele é um gênio, né? Com 15 anos, já trabalhava na Microsoft. Eu era mochileira, sacoleira, com 15 anos. Estava vendendo roupa que eu pegava lá da feirinha para vender, de casa em casa. É histórias muito diferentes. E essas histórias que geram conexão? É o storytelling mais o seu próprio método. Por exemplo, eu sou muito parceira de vários concorrentes meus, vários. Sou amiga de palestrar nos masterminds deles. E aí a gente fala o seguinte, é legal porque quem compra de um, compra de outro. Essa é a mentalidade de abundância. Tati, eu falo sobre liderança. Quem compra um livro de liderança? É só um livro de liderança e acabou? Não! Compra 2, 3, 4 livros de liderança. Faz 2, 3, 4 cursos. Quem vai no evento do Anthony Robbins? Vai no evento do Pablo também. Vai no evento do Paulo Vieira. Vai no evento do Endo Carvalho. Vai em todos. Não tem. Por quê? Cada um tem o seu jeitão. Tem a sua essência, tem os seus ingredientes. É a sua singularidade. Então, seus próprios métodos. Aí tem palestrante que fala assim, eu sou palestrante do método Scrum. Qual que é o problema de você ser palestrante de um método que não é seu? Você pode até falar, tá? Dentro da produtividade eu falo também. Eu conheço Scrum, Kanban, várias outras formas, Lei de Pareto. Mas eu trago um monte de coisas que nunca ninguém ouviu falar. Quando eu falo de Time Model Canvas, quando eu falo do Speaker Canvas, quando eu falo do FPI, quando eu falo do 4Ps da produtividade, as pessoas falam, ué, eu nunca ouvi isso antes. Você quer ouvir? Então, vem fazer meu curso. Você entende que você consegue vender sem parecer que está vendendo muito mais fácil? Então, pensem, qual é o seu método próprio? Qual é a sua singularidade que vai atrair mais negócios para você? E depois, aí quando a gente fala de singularidade, antes disso, eu fiz uma imersão, uma vez, fiquei 1 mês lá em Londres, estudando. E aí uma pessoa do Brasil virou para mim e falou assim, Tati, já viu que o brasileiro tem a síndrome do vira-lata? Já ouviram falar dessa síndrome? Eu não conhecia. Eu falei, do vira-lata. A gente se acha vira-lata, a gente se diminui, a gente se acha pior que todo mundo, tal. Aí eu fiquei pensativa a esse respeito, porque eu não sabia, não concordei muito, mas eu peguei e falei, já que é para ser um vira-lata, que tal ser um vira-lata memorável, né? E aí, por último, estratégias. E aí, quando a gente fala de estratégias, eu gosto muito de trazer Barack Obama aqui. Por quê? Porque Barack Obama, ele... Só para vocês terem uma ideia, um político que estudou stand-up. Um político que foi fazer curso para aprender a contar piada. Que sentido que faz? Total. Ele queria trazer mais leveza para a comunicação dele. Ele queria se conectar ainda mais com o público. E ele foi estudar, ele foi modelar. Quando você olha, eu já fiz várias análises de Barack Obama. Quando você olha, ele tem assim os detalhes na entonação de voz, nos gestos. Ele sabe como que ele pode caminhar pelo palco. Ele sabe como olhar para as pessoas. Eu tenho que olhar para as pessoas e conectar e ficar uma média de 3 segundos antes de virar, porque se eu fizer assim, eu não estou olhando para ninguém, eu não me conecto, então eu tenho que olhar para um quadrante e eu fico uns 2 a 3 segundos nesse quadrante. Ele sabe tudo, ele sabe dos gestos. Por exemplo, tem um gesto muito poderoso de Barack Obama que passa mais confiança, passa mais credibilidade. Todas as vezes que vocês quiserem falar algo e passar mais confiança, mais credibilidade, experimentem fazer um gesto de cima para baixo. Se vocês forem olhar vários vídeos de Barack Obama, ele tem vários momentos frisando. Era como se fosse um juiz com um martelo, dando a sentença, sabe? E aí, todos os momentos, ele faz. Isso passa mais confiança no subconsciente. Às vezes, olhando assim, a gente não sabe por quê. Eu não entendo por quê, mas essa pessoa tem uma presença de palco. Eu não entendo por quê, mas essa pessoa me passa tanta confiança, tanta verdade, tanta segurança. Ela se conecta comigo imediatamente. Por quê? São nuances. São detalhes que muitas vezes a gente não percebe, são os invisíveis, mas eles estão lá e eles estão surtindo algum fruto, algum efeito.